Oi, gente! Foram 6 aprovações no plenário da Câmara esta semana. Eu vou começar falando das que buscam amenizar a situação de setores que foram afetados pela pandemia de Covid. Desde que a doença começou a se alastrar no ano passado e a recomendação passou a ser afastamento social, a área de eventos e espetáculos culturais esteve entre as mais prejudicadas. Claro, né? Muitos desses eventos nem puderam ser realizados. E na boa, ir a shows, espetáculos, feiras, congresso, nem pensar, né? Por causa da aglomeração e que geralmente é uma aglomeração em local fechado. Sem chance. Resultado, o setor de eventos praticamente parou. 98% das empresas foram afetadas e a grande maioria com perdas de quase todo o faturamento. Só que com tantos eventos cancelados, como fazer para evitar uma quebradeira geral do setor e ao mesmo tempo proteger os consumidores que, afinal, gastaram dinheiro e não tiveram o produto comprado, né? Olha, ano passado já tinham sido aprovadas regras excepcionais para tentar equilibrar isso. E o que os deputados aprovaram agora foi justamente a prorrogação dessas normas. Como é que ficou? Para os eventos adiados ou cancelados no ano passado e neste ano, o consumidor pode aceitar a remarcação do evento ou usar o valor pago em outro serviço da empresa. Remarcação e crédito até o final do ano que vem, ok? Agora, se a empresa não conseguir oferecer isso aí sim vai ter que devolver o valor até o final do ano que vem para o consumidor. Essas regras valem tanto para os eventos já cancelados e remarcados, quanto para os que ainda vão ser cancelados até o final deste ano. Vale também para aqueles eventos que vêm sendo cancelados e adiados várias vezes desde o começo da pandemia. Agora aqui um lembrete importante, viu? O consumidor, para não perder o que gastou, precisa deixar claro para a empresa o que pretende fazer num prazo de 4 meses a partir do aviso de que o evento foi cancelado ou adiado. Tem que ficar bem ligado com isso, tá? Bom, mas e no caso dos profissionais contratados para esses eventos e que já receberam seus cachês? Olha, ficou decidida uma regra bem parecida. Só vão ter que devolver o dinheiro se o evento não for remarcado para um período até 31 de dezembro do ano que vem. Olha, tudo isso vale para shows, peças de teatro, espetáculos artísticos no geral, rodeios, feiras, congressos e por aí vai. O que o setor de eventos acha disso? Dá uma olhadinha. A medida faz justiça ao setor mais prejudicado durante a pandemia. Ela atende o consumidor, que terá direito ao seu crédito ou ao evento no qual ele comprou, para que ele seja realizado. Ela atende o empresário, que não precisa dispor de um recurso que já não se encontra mais com ele, e toda a cadeia produtiva que também já recebeu esse recurso e também já o utilizou nas despesas de giro de capital das empresas, o que é muito comum. A outra aprovação que busca reduzir os efeitos da pandemia é a do projeto que traz medidas de socorro aos agricultores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores. Com a alta do desemprego e a redução do poder aquisitivo das famílias, eles foram bastante afetados. E não é pouca gente, viu? O Brasil tem 5 milhões só de pequenas propriedades rurais. Isso representa mais de 3 em cada 4 estabelecimentos de produção agrícola do país. A aprovação desta semana envolve 2 frentes principais: ajuda financeira, para manter o sustento da família e continuar tocando a produção familiar, né, a produção agrícola familiar, e a renegociação para o pagamento de dívidas. Uma das iniciativas é a que garante a agricultores familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza uma ajuda de R$ 2.500, R$ 3.000 se for uma mulher sozinha a chefe da família. Olha, nada disso é novidade. Se você acompanha aqui o resumo da semana, vai lembrar que eu já falei disso. São coisas já aprovadas por deputados e senadores, mas que não viraram realidade porque foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então,
essa é mais uma tentativa de fazer com que essas medidas se transformem em lei. E, mais uma vez, o governo orientou os apoiadores aqui no plenário da Câmara a votarem contra pelos mesmos motivos que foram apresentados lá atrás nos vetos presidenciais. Não há estimativa de impacto orçamentário. E, além disso, o governo argumenta que essas pessoas, como trabalhadores informais, já poderiam receber o auxílio emergencial. Bom, seguindo adiante então, outra aprovação do plenário da Câmara é relacionada às zonas de processamento de exportação. As ZPEs são lugares fixos mesmo, sabe, físicos, que oferecem uma série de vantagens administrativas e desconto de impostos para que as empresas se instalem ali para produzir e exportar. Tem uma limitação. Pelo menos 80% do que faturam precisa vir da venda de produtos para fora do país. Por que isso? Porque não é justo, né? Uma empresa pagar menos impostos que a outra e competir aqui dentro com outras que pagam mais impostos e vendem a mesma coisa. Então, as vantagens oferecidas nas EPS servem para tornar as empresas dali mais competitivas lá fora, não aqui dentro do país. Bom, foi exatamente para livrar as empresas que produzem oxigênio medicinal dessa obrigação de exportar 80% da produção, é que o governo editou esta medida provisória. Qual era a ideia? Em vez de mandar para fora quase todo o oxigênio medicinal, essas empresas vão poder ofertar aqui dentro este produto que está sendo tão importante para os hospitais do Brasil em tempos de pandemia. Este foi o princípio, mas os deputados aproveitaram o momento para trazer mais novidades para as EPS. Aprovaram uma espécie de novo marco legal, com novas regras gerais. Por quê? Porque apesar de mais de 20 ZPEs estarem autorizadas no país, só uma, a de Pecém, lá no Ceará, está realmente funcionando. É essa ZPE das imagens que você está vendo aí. Então, o argumento é que é preciso haver mais incentivos, novas regras, para que as ZPEs realmente saiam do papel. Uma alteração importante é que passa a ser permitida nelas a instalação de empresas exportadoras não só de produtos, mas também de serviços, ou que prestem serviços às empresas exportadoras instaladas na ZPE. E o comércio entre empresas das ZPEs também passará a contar com suspensão de tributos federais. Os deputados mantiveram a permissão para a instalação dessas zonas de processamento de exportação apenas nas áreas mais pobres do país, com o objetivo de dinamizar a economia local e reduzir as desigualdades regionais. E na Semana do Meio Ambiente também teve aprovação nessa área. Foi a do projeto que facilita a recomposição de vegetação em torno das nascentes. A ideia é deixar claro na lei que as empresas que trabalham promovendo essa preservação exercem uma atividade de baixo impacto ambiental. Por isso, só precisam de uma simples declaração do órgão ambiental, sem precisar de um licenciamento, que é um processo mais complexo e longo. Os deputados ainda aprovaram um acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Reino do Bahrein, que é um pequeno país lá do Golfo Pérsico, que fica entre o Irã e a Arábia Saudita. A ideia é viabilizar o transporte internacional de passageiros, de bagagens, de cargas e de malas postais por meio de empresas aéreas. Esse tipo de acordo é bem comum entre os países. Seguindo adiante, olha, tudo que eu falei aqui até agora vai para análise dos senadores. Esse acordo com o Bahrein, as duas medidas provisórias, a de ajuda ao setor de eventos e a que traz novas regras para as zonas de processamento de exportação, assim como os dois projetos, o de ajuda aos agricultores familiares e esse de facilitar a proteção das nascentes. E como não só de aprovações vive o plenário da Câmara, vamos falar agora de uma grande discussão que aconteceu na quarta-feira. Olha, os parlamentos não servem só para aprovar leis. Na verdade, como ali estão os representantes das várias parcelas da população, o debate é algo fundamental. É ali no plenário onde os grandes temas do país são discutidos entre os vários pontos de vista.
o que tem um enorme potencial de criar soluções mais adequadas aos interesses da população. Mas vamos falar então do grande debate desta semana. O plenário foi transformado numa comissão geral, ou seja, numa grande arena para discutir se o Brasil deve ou não ter voto impresso nas eleições. Essa polêmica, você deve estar acompanhando, né? Ela vem crescendo. E a Câmara, inclusive, tem uma comissão de deputados que está avaliando se a nossa Constituição deve mudar para incluir isso. Vários especialistas falaram durante esse debate e, entre eles, nada mais nada menos que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, o voto impresso é um retrocesso, porque facilita a quebra do sigilo da escolha do eleitor, abre margem para compra de votos e permite fraudes eleitorais na hora da recontagem ou do transporte e armazenamento das urnas. Já para alguns deputados, ter uma espécie de recibo impresso da votação na urna eletrônica vai dar ao eleitor a certeza de que sua escolha política foi realmente respeitada e pode possibilitar que seja conferido se os votos foram contabilizados corretamente. Eles dizem também que os partidos políticos não têm conhecimento da informática suficiente para fazer uma auditoria no sistema eletrônico usado pelo TSE. Olha, eu realmente recomendo que você assista ao debate. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Veja você mesmo, tudinho, direto da fonte, de coração aberto, analisando os argumentos apresentados. E aí, tire suas conclusões para debater aí onde você mora e até mesmo para pressionar seu representante sobre como deve se posicionar a respeito deste assunto. E para finalizar nosso resumo, uma homenagem. Esta homenagem é para um servidor de carreira da Câmara dos Deputados que nos deixou nesta semana. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas com certeza o viu em imagens de votações no plenário da Câmara. Mozar Viana de Paiva, o Dr. Mozar, foi por 22 anos o secretário-geral da mesa da Câmara. Aquele profissional que fica do lado de quem está conduzindo a votação no plenário. Ele esteve nos bastidores da nossa história política recente. Sempre foi um exemplo de competência e humildade para todos que trabalham aqui no Congresso Nacional. Tanto que era respeitado por todos os parlamentares, servidores e jornalistas. Ele era de uma gentileza que dificilmente se vê nos ambientes políticos. Atendia todo mundo com atenção, não interessava o cargo. Ele me ajudou demais quando eu comecei a trabalhar no plenário, orientando, explicando. Ele falava que esse era o dever dele como servidor público. E virou uma referência para muita gente aqui, inclusive para mim. Ao saberem da sua partida, deputados de todos os partidos prestaram muitas homenagens a ele em plenário. E para eternizar seu nome na Câmara, aprovaram um projeto dando o nome de Mozar Viana ao gabinete do secretário-geral da mesa. Bom, fica aqui também a nossa homenagem ao Dr. Mozar. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.